Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas, da TV Universitária, começa agora. O movimento feminista é um movimento filosófico, social e político que nasce no século passado. Nele, mulheres questionam a perpetuação da cultura alicerçada numa sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade pautada na dominação masculina. Longe de desejar uma dominação feminina, o movimento tem como principal característica a luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Entretanto, a discussão pode e deve ser muito mais ampla. Como aponta a filósofa Djamila Ribeiro, uma das principais vozes do feminismo negro no Brasil, questões de gênero raramente falam sobre a situação das mulheres negras. Discutir o movimento feminista tem sua face racista, minimizando as discussões de recorte racial e privilegiando as pautas que contemplam somente as mulheres brancas. Nas palavras de Djamila, é preciso resistir à tentação da universalidade, porque ser universal nessa questão é também excluir. Para debater a situação das mulheres negras e a atuação do feminismo negro, estão comigo aqui no estúdio Maria Aparecida de França Gomes, professora do curso de Psicologia da Universidade Potiguar. Elizabeth Lima, assistente social e integrante da Ojagum Obinrim, Organização de Mulheres Negras do Rio Grande do Norte. Ivaneide Paulina do Nascimento, advogada e integrante da Quilombo, Organização Negra do Rio Grande do Norte. E Marília Negra Flor, pedagoga, cantora e pesquisadora das manifestações artísticas afro-brasileiras. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar da discussão. Envie a sua questão através do nosso WhatsApp para o número 99193 6032. Bom, minhas queridas, essa é uma questão urgente, já que nós não superamos os problemas ligados tanto à condição da mulher quanto à condição da população negra no Brasil. E talvez a população, o povo, as pessoas que estão nos assistindo, se perguntem o que é propriamente feminismo negro. Então, quando falamos feminismo negro, do que estamos realmente falando? Começa contigo, Aparecida. Ok, boa noite. Boa noite. Obrigada por primeiro pela temática, né? A gente agradece à TV Universitária, aos Grandes Temas, a importância de discutirmos a questão do feminismo negro, propriamente dito, porque quando a gente fala de feminismo, e geralmente o que a gente vê nas mídias é um feminismo generalizado, genérico. E foi muito bem citada a introdução, trazendo de Djamila, né, que ela exatamente traz a questão das interseccionalidades. Ou seja, não podemos falar, não existe um feminismo, existem feminismos. E nesse feminismo existe a questão de gênero, de raça, de religião, tem a questão social, econômica. Então, são várias questões e vários recortes, né? E aí a gente traz a questão do feminismo negro, porque falar de feminismo numa sociedade em que se busca igualdade de direitos, de oportunidades. E quando a gente diz que a gente está há anos-luz atrás em relação à mortalidade, né? As mulheres negras, elas morrem mais do que as mulheres, então tem maior risco de morte, então é 2 vezes mais o risco de morte de uma mulher branca. Né? Nós temos aí a violência doméstica intrafamiliar, mais em relação às mulheres negras, às jovens negras, no Rio Grande do Norte, inclusive, é uma proporção de 8,1, né, meninas jovens, né, que estão mais expostas ao risco de morte do que as outras jovens, né, e jovens brancas. Então, não dá para falar só de feminismo, de igualdade, em que nas casas hoje ainda existe o trabalho, e o trabalho doméstico ele fica colocado como um lugar e é colocado como lugar da mulher negra. Quando na TV, os papéis das mulheres negras, elas estão sempre no local, e na maioria das vezes, no local de subalterno, não é? Então, a gente precisa discutir realmente o lugar. A questão do feminismo negro trata exatamente dessas diferenças, que não dá, e a gente escuta as expressões, estou com inveja branca. Olha isso, né? Além do feminino da inveja, aí diz, mas é branca porque é boa, então é negra se for ruim.
A gente precisa pensar essas questões da negritude e principalmente desse lugar da mulher na sociedade e da mulher negra. Então, nós não estamos aqui como vítimas, nós estamos aqui autoafirmando um lugar que é nosso, que nós precisamos discutir e que a gente não pode velar como sendo igual na sociedade. Perfeito, Aparecida Lima. Aparecida França. Elizabeth Lima, tá tudo que está junto. Aqui do meu lado. Boa noite, Elizabeth. Boa noite. Queria ouvir um pouquinho, então, você sobre o feminismo negro. Então, eu só reafirmo tudo que a Aparecida França coloca, né, na questão do feminismo negro, que é uma pauta. Ela surgiu na década de 70 com as feministas negras da Europa, Canadá, Estados Unidos, que pela primeira vez coloca na teoria feminista a questão das diferenças, bem colocada aqui por Aparecida França. E assim, é um prazer imenso, né, estar com essas 3 mulheres, comigo 4, e nesse espaço a gente rompendo o silêncio que é falar o feminismo negro. E a gente já agradece, né, a TVU por colocar na agenda uma discussão tão rica do cotidiano das mulheres negras do mundo, do Brasil e do Rio Grande do Norte. Então, o feminismo negro, ele vem tratar das diferenças aqui em todas as áreas que as mulheres negras estão submetidas numa sociedade machista, capitalista, né? E, né, quando se fala dessa intersexualidade, que bem coloca Angela Davis, não dá para discutir feminismo sem fazer essa integração da raça, da classe e de gênero. Porque nós somos muitas. Quando falamos de mulheres negras no feminismo, nós estamos puxando outras mulheres. Nós não estamos apenas vendo do ponto de vista, né, só das diferenças das mulheres negras, mas há mulheres ciganas, mulheres indígenas, mulheres de orientação sexual diferente, né? As mulheres de matriz africana. Então, tem um conjunto de valores, de tradições que o feminismo homogêneo, universal, ele não deu conta. Nós reconhecemos o avanço, né, dessa luta revolucionária das mulheres, né? Nós compreendemos, mas nem o movimento negro, nem o movimento feminista, ele deu conta da pauta específica para que a gente consiga chegar nessa equidade de realmente colocar em pé de igualdade as pessoas, as mulheres. Então, é muito bom discutir feminismo negro, porque não é divisão, muito pelo contrário. É você unindo as diferenças para que a gente possa superar, e é um movimento político, né, que tem essas 3 interseções. Não dá para priorizar a questão de gênero, não dá para priorizar a questão de classe, porque se você não coloca na centralidade a questão racial, principalmente na sociedade brasileira, a gente não consegue preencher essa lacuna que existe em todas as áreas, né, da população branca e a população não branca do país. E quando a gente se refere às mulheres, há 20 anos, 25 anos atrás, quando eu iniciei essa discussão, primeiro debate que a gente teve, né, na introdução de conhecer qual é o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, nós estávamos na pirâmide social, na base. Né? Em primeiro lugar, era o homem branco, em segundo, a mulher branca, em terceiro, o homem negro, e por último, e nessa base, as mulheres negras. 30 anos depois, ainda continuamos na base. Alguma coisa, né, Marília, está errado aí. E aí é preciso ter políticas públicas, né? É preciso que a gente coloque e veja que o racismo na sociedade brasileira, ele é estruturante. E a gente precisa fazer algo para o enfrentamento. Daí, o feminismo negro, com a sua pauta, né? E a gente precisa
fazer esse rompimento, como a gente está fazendo nesse momento, de dizer para a sociedade potiguar o que nós entendemos, o que é feminismo negro. Nós temos muito orgulho, essas mulheres aqui, de pertencer a esse segmento, né, de mulheres negras. Pois é, Elizabeth. Então, assim, não se trata, quer dizer, essa busca da construção da identidade, né, do feminismo negro, não é uma demarcação de uns contra os outros, né? O avanço nessa luta beneficia toda a sociedade, porque luta contra a segregação, contra o racismo, contra a desigualdade. Boa noite, Ivaneide. Sua opinião sobre, então, o assunto. Sérgio, boa noite às companheiras aqui presentes. Boa noite ao telespectador e telespectadora da TVU, né? E aproveito para agradecer esse espaço, né, para esse debate tão importante. Então, falar de feminismo negro, né, a gente tem que, antes de tudo, contextualizar uma questão muito importante que também está sendo muito bem trabalhada por Djamila Ribeiro, que é exatamente o lugar social de onde se fala, né? Falar de feminismo negro, a gente tem que contextualizar esse lugar, né, de onde a gente fala, exatamente porque, por muito tempo no Brasil, se falou de feminismo numa perspectiva universal. Né? Um feminismo que não nos excluía, exatamente porque estava ausente, a nossa pauta das mulheres negras estava ausente na discussão desse feminismo. Né? E aí não tem como a gente não pontuar, né, a questão de como a mulher negra se pautou na escravatura, né, que ela era uma unidade de trabalho e, por assim ser, ela foi completamente despida da condição de mulher. Né? Enquanto nossas congêneres brancas, mesmo sofrendo discriminações, né, mesmo tendo um patriarcado que a oprimia, mas elas eram consideradas enquanto mulheres, né, de uma forma equivocada, de uma forma errada, mas tinham as condições de mulheres e nós não tínhamos. Né? Ela, além de ser massacrada no Pelourim, ela também era estuprada como forma de punição, né, quando ela não atendia à produção dos proprietários. Né? E pelo século XIX, quando foi proibido o tráfico internacional de negros, ela foi usada simplesmente como reprodutora. Né? E o seu corpo ia à exaustão. Ela tinha que ter tantos filhos quanto o corpo dela pudesse. Né? Então, assim, a gente vê que a supremacia masculina negra, inclusive, era minada, né, em função de ser um mecanismo de não se permitir essa ruptura, né, da população negra para ocupar seus espaços. Então, essa realidade, né, ela vem se perpetuando e ela vem se adequando de acordo com cada sistema. Né? A cada sistema ela se adequa de uma forma diferente, de uma forma que interessa aquele sistema dominante. Né? Então, é muito importante agora essa discussão, como a Elizabeth bem colocou, o rompimento desse silêncio, né? E trabalhar essa questão da interseccionalidade é muito importante porque a questão da interseccionalidade ela trabalha justamente, né, as múltiplas opressões. Né? E a gente consegue trabalhar as várias diferenças que existem, né? Como a Elizabeth colocou, mulher negra, mulher cigana, mulher de outras regiões, né? A própria mulher branca, né? As nossas irmãs brancas também, porque é uma forma de a gente minar, né, essas circunstâncias de opressões que existem de acordo com os interesses de cada sistema dominante. Né? E nesse sentido, apesar desse conceito de interseccionalidade, né, ter sido trabalhada por Kimberly Crenshaw, né, mas assim, Angela Davis ela já desenvolvia essa questão do gênero, raça e classe lá já na década de 80 já. Né? Ela vem sendo elaborada e é muito importante isso porque chama cada pessoa, cada grupo, né, a entender o lugar onde ele está se posicionando socialmente para que ele fale a partir dali. Porque uma irmã branca, um homem branco, ele vai falar do lugar dele, nunca vai falar do nosso lugar, mas é importante que eles escutem e que entendam de que lugar nós falamos. Né? Porque senão a gente vai estar alimentando, né, todos nós, seja negro, seja branco, nós vamos estar alimentando um sistema que nós condenamos. Né? Quando a mulher negra, lésbica,
trabalhadora. Quando ela vai falar da sua situação, ela não pode só falar que ela é negra, ela não pode só falar que ela é lésbica, ela não pode só falar que ela é trabalhadora. Ela tem que fazer essa interseção para ela entender o lugar onde ela está, né? Para que a partir daí se tenha uma ruptura, né, dessa situação. Perfeito. Ivaneide. Marília Negraflor, você é pedagoga, cantora, e as suas pesquisas encontram também essa pauta do feminismo negro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, né? Sempre nessa busca de afrocentrar, né? Quando a gente fala do feminismo negro, uma coisa que é interessante a gente perceber é, como ela falou bem, o processo histórico, né? Enquanto as mulheres brancas, em seu processo histórico, dentro da sociedade brasileira, estavam em casa, cuidando dos seus filhos, para o marido trabalhar, a mulher negra estava também tendo que ir trabalhar. O marido ia trabalhar, ela também levava o filho, seja para vender numa feira livre, né? Seja em casa de família, levava a criança, né? Então essa mulher negra também estava trabalhando. Enquanto a mulher branca, ela queria ter o direito de trabalhar para poder ascender na sociedade, né? A mulher negra já estava trabalhando e numa situação subalternizada, né? Então, a mulher negra, ela não podia estar lutando para pedir trabalho se ela já estava no contexto desde o período colonial, ela já veio para trabalhar. Então, para você ver que a própria luta, ela surge com pautas diferentes, né? Então, a gente não tem como discutir o feminismo de uma forma universal, porque, historicamente, a mulher negra na sociedade brasileira, ela estava em um lugar e a mulher branca sempre esteve em outro. Não tem como ter a mesma pauta, né? Para além do feminismo negro, hoje existe o mulherismo africana, que é uma teoria afrocentrada que já surge pensando as necessidades da mulher negra, né? Que é aquele pensamento das mulheres que diz, não, eu não vou falar em feminismo, porque o feminismo surgiu na Europa e ele nunca contemplou a mulher negra. Eu vou criar com pensadoras negras, a minha própria teoria, a teoria que vai surgir das necessidades das mulheres negras. E hoje em dia se fala nesse mulherismo africana, que já é uma teoria que surge afrocentrada. Então as negras também já estão nesse movimento de também não sou feminista, sou mulherista africana, porque já surgiu, né? E isso é interessante, porque são várias vertentes e vários pensamentos que fazem a gente refletir e ver que o campo de visão é muito maior, né? E que seja independente da corrente teórica que a mulher segue ou não, mas as mulheres negras estão querendo compreender os seus espaços, né? E isso vai em todos os lugares, na moda, né? Eu sou afroempreendedora também na moda, na dança, no teatro, né? A gente tem aula de quê na escola? Balé, né? Então, foi uma ruptura eu chegar com uma proposta na escola oferecendo dança popular, né? E aí, quando eu cheguei à escola, mas é porque a gente sempre teve balé. Eu disse, mas eu faço uma aula experimental de dança popular, vamos conhecer, né? E assim, modificou todo o pensamento da linguagem dança dentro daquele contexto escolar. Né? Porque, nossa, existem várias danças, né? Aí surge o momento, eu vou trabalhar a mitologia de Oxum, a divindade da beleza, da riqueza, da fertilidade. Aí a escola vem, não, a gente aqui não trabalha religião. Eu digo, mas não trabalha a mitologia grega? Porque não trabalha a mitologia africana? Eu não estou falando de religião, estou falando de mitologia. Opa, mitologia africana? Eu disse, não trabalha Afrodite, não trabalha os deuses, todos os deuses gregos e tudo, porque eu não posso trabalhar Oxum enquanto uma mitologia, né? Então, a criança, olha, existe outra mitologia, existe outra representação de rainha, de guerreira, existe outra representação de poder, né? Que o meu trabalho vai muito nesse ponto de chegar na criança, de chegar nesses sujeitos, nesses espaços de formação, nesses sujeitos que estão em formação. Estava até agora na maquiagem falando que o meu filho está na fase Pantera Negra, que eu sou Pantera Negra, não sei o quê. Né? E ele já tinha passado por uma situação de dizer que era o Pequeno Príncipe na escola e o menino, não, mas o Pequeno Príncipe é loiro. Você não pode ser o Pequeno Príncipe. Né? E aí ele agora encontrou uma representação negra
né, de poder que superou até a bilheteria de Titanic, foi um marco, para você ver como a população negra no mundo inteiro, né? Está prestigiando. E essa questão da representatividade, como é importante, né? E isso seja para os meninos, mas principalmente para as meninas negras, né? Há um tempo atrás se fez uma pesquisa, qual profissão que você queria ser? E se percebeu que muitas meninas negras respondiam empregada doméstica, respondiam atendente de caixa, porque estavam se espelhando no que as mães, os trabalhos que as mães exerciam, né? Enquanto as meninas brancas queriam ser modelo, queriam ser atriz, queriam ser médica, né? Então, assim, todo esse trabalho, todo esse movimento negro e de mulheres negras organizado muda a perspectiva de uma forma macro, né? Angela Davis diz, quando a mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta com ela, porque ela está na base, né? Então, se ela se movimenta, todos se movimentam. Perfeito. Muito bom, Marília. Daqui a pouco retornamos para continuar a discussão sobre o tema feminismo negro. Até daqui a pouco.